Jetta Comfortline, está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento, então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Jetta aqui em análise é na versão Comfortline com motor 2.0 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2012. E essa é a versão de entrada do Jetta nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em agosto de 2022, começando aqui pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Tem R$ 50.469. Já a tabela FIPE, um pouco acima desse valor, R$ 52.472. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome, né? E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E você também vai precisar, muito provavelmente, colocar as placas Mercosul nesse carro, se você estiver adquirindo ele de um outro município e ele já não tiver as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando a tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 53.005,74, considerando aí um sedã médio ano 2012 com câmbio manual. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, não foi recolhido baseando-se no valor da FIPE de 2022, e sim no valor de 2021, que na época, o valor cotado aqui em janeiro de 2021, estava em R$ 41.858. Então, 4% desse valor, o IPVA esse ano ficou em R$ 1.674,32. Já a taxa de licenciamento, o valor cobrado também aqui no meu estado esse ano, ficou em R$ 135,95. Assim como também vamos cotar aqui um valor de seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse. Eu vou colocar aqui uma média de 5% sobre o valor de tabela FIPE, que é um percentual que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal. No caso aqui do Jetta, vai ficar em R$ 2.623,60. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar muito dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Ou ainda também tenha em mente que o Jetta tem a tendência de ter um seguro um pouco mais elevado dependendo da região do Brasil. É um carro que tem peças de acabamento externas um pouco mais caras, dependendo da região ele é um pouco mais visado para roubo. Então, mesmo nessa versão aí com motor 2.0 8 válvulas, ele é bem parecido com a sua versão TSI. Então, acaba entrando aí nessas estatísticas também, infelizmente. Pode ser então que para sua realidade o valor de seguro seja maior ou menor, fique ligado. Mas falando agora em depreciação, pegando o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em agosto de 2019, esse carro estava custando R$ 44.123. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 2.783. Isso em percentual dá 5,3%. Mas mesmo tendo esse percentual aqui bem expressivo, ele não é dos mais procurados aí para a categoria, ainda mais nessa versão com câmbio manual, frente a concorrentes de peso aí, né, como Corolla, Civic, Cruze, que inclusive apresentam desempenhos bem superiores, vou falar isso mais à frente um pouco no vídeo. Aqui o Jetta acaba sendo um pouco mais esquecido nessa versão aí com motor aspirado. Então, algo para ficar ligado. Muito provavelmente lá na frente você pode perder um pouco de grana na hora da revenda. Mas somando aqui os custos envolvendo documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 1.650,87, o que dá por mês R$ 137,57.
Mas tenha em mente que, para você que está comprando um carro desse agora e pretende ficar com ele aí uns 2 a 3 anos, revender ele lá na frente, muito provavelmente esse custo vai ser um pouco maior, porque agora, né, de agora em diante, estamos vendo aí que a tabela FIPE dos carros está começando a ter uma leve queda. E se o mercado continuar caminhando nesse sentido, muito provavelmente lá na frente eles vão estar bem mais desvalorizados do que hoje em dia. Então você vai ter que somar os custos de documentação e seguro, o valor que ele tiver de depreciação ali anual, para você saber realmente, de fato, quanto aquele carro te custou por ano. Algo para ficar ligado. Mas vamos falar aqui agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Jetta Comfortline 2012. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec com sensor, vai ficar em R$ 326. Porém, tem um outro modelo de pastilha aplicável ao Jetta nesse ano modelo que não vem com sensor de desgaste. Ela é um pouco mais barata, o código é o N254, vai ficar em R$ 201. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax vão ficar em R$ 450. Kit de velas da NGK, as 4 velas vão ficar em R$ 131. Já os pneus, as medidas aqui são as 205/5516, Coteus Michelin Primacy 4, vão ficar em R$ 1.916. Óleo de motor. A especificação aqui da Volkswagen para esse motor, né, que é o EA113, é a norma VW50200. Para você entender um pouco melhor sobre essas normas, qual óleo correto utilizar no seu Volkswagen, vou deixar um vídeo completo que eu fiz aí nos cards falando só sobre essas normas e qual a correta para o seu veículo. Mas aqui no caso do Jetta, cotei um Shell Max Performance 100% sintético API SN, viscosidade size 5W40 e que atende a VW50200. Os 4 litros desse óleo vão ficar em R$ 160. Já a correia de acessórios, encontrei aqui original Volkswagen, um pouco mais cara, R$ 396. Já o kit de correia dentada, consegui encontrar aqui da Gates, já com tensor incluso, vai ficar em R$ 574. E só lembrando, lá na correia de acessórios não vem tensor incluso, é o preço lá só da correia. E falando aqui agora em filtros, todos da Manfilter, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 138, valor bem mais puxado. Filtro de óleo, R$ 34. Filtro de combustível, R$ 226, porque aqui ele utiliza um filtro de metal, geralmente esses filtros são bem mais caros. E o filtro de cabine ficou em R$ 51. Já os amortecedores, aqui eu encontrei da Morrow, sendo que os dianteiros são no modelo Gas Premium e os traseiros são modelo OE Spectrum, mas os 4 são pressurizados a gás. E não tem kits inclusos aqui de batentes, coxins, coifas. Aqui é o preço só dos 4 amortecedores. Ficou em R$ 2.197. E como estamos falando aqui da versão com câmbio manual, não vai entrar custos relacionados à troca do fluido da transmissão. Então somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Jetta, vai ficar em R$ 6.599. É mais acessível, é mais barato de manter comparado com a sua versão turbo, né, a TSI. Mas aqui para um sedã médio de motor aspirado não está dos mais baratos de manter. Discos de freio aqui tem preços um pouco mais elevados, assim como as pastilhas, né? Se você optar pelas com sensor de desgaste. Além da correia de acessórios, não encontrei aqui da Gates, que geralmente tem preço um pouco mais acessível. Encontrei uma original Volkswagen, que acaba encarecendo um pouco mais essa manutenção. Filtro de ar do motor bem mais caro aqui, quase R$ 140, assim como o filtro de combustível também inflacionou bastante. E os amortecedores passando dos R$ 2.000 para um sedã médio, eu já considero um valor alto. Então, repetindo, não é dos mais baratos de manter. E isso porque eu estou falando aqui da manutenção preventiva. Na parte corretiva,
esses motores aí da linha EA113 não são tão baratinhos assim de manter. Muita peça que compartilha com a linha Audi, o Jetta aqui então nem se fala, parte de suspensão compartilha muita coisa com a linha Audi, então acaba ficando um pouco mais caro também na parte corretiva, algo para ficar atento. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro já tem um motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso em comparação ao etanol. Está numa média de 5,35 litros. E esse carro tem um tanque de 55 litros. Então vai ficar em R$ 294,25 para enchê-lo. E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade ele faz 6,3 km por litro com etanol e 8,9 com gasolina. Já na estrada, 8 km por litro com etanol e 11 com gasolina. Aqui é um carro relativamente um pouco pesado para sua potência e torque, vou falar disso também mais à frente no vídeo. Mesmo aqui equipado com câmbio manual, vai ser de resposta um pouco mais lenta. Então acaba que você está ali forçando mais o motor na maior parte do tempo. E isso vai prejudicar um pouco o consumo de combustível. E ainda falando em dados de ficha técnica, na parte de autonomia, na cidade com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 347 km. Se estiver abastecido com gasolina, 490. Já na estrada com etanol, 440 km. Com gasolina, 605. O tanque é médio, mas o consumo é elevado, então a autonomia não vai ser das melhores, infelizmente. Porém, um dos grandes pontos positivos desse carro é a sua lista de equipamentos, né? Mesmo nessa versão de entrada, ele já vem equipado de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, computador de bordo, 4 airbags mais ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para 5 ocupantes, controle de tração, faróis e lanternas de neblina, Isofix e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E como opcionais, dava ainda para equipar esse carro com ar-condicionado digital, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico e o câmbio automático convencional de 6 velocidades, né, o Tiptronic Aisin TF60SN, excelente câmbio, bem robusto, confiável. Para falar mais em detalhes sobre essa versão com câmbio automático, né, eu fiz um vídeo completo em que eu falo só sobre câmbios automáticos, cuidados que você deve ter, o que você deve observar, e aqui especificamente falei desse câmbio da Aisin que equipa essa linha de veículos da Volkswagen, então depois dá uma olhada lá que tem muita informação importante e interessante sobre essa transmissão. Mas ainda aqui na parte de equipamentos, falando agora de sistema de som, de série ele conta com CD, USB e Bluetooth. E tinha um opcional da central multimídia, que acrescentava o GPS nativo. E os comandos no volante também vinham como opcionais. E falando agora aqui de conjunto mecânico, é um motor bem conhecido aí da linha Volkswagen e Audi. Aqui é o EA113, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. É um motor que equipa o Polo 2.0, né, da 4ª geração, Volkswagen Bora, Golf e vários outros veículos aí da linha. Também já fiz um vídeo em detalhes falando só sobre esse motor, vai aparecer nos cards aí em cima. Falei sobre projeto, padrões construtivos, detalhes técnicos, defeitos para você ficar atento, o que observar antes de comprar um carro com esse motor. Mas aqui resumindo, é um motor de 116 cavalos na gasolina e 120 no etanol a 5.000 RPMs, torque de 17,7 kg na gasolina e 18,4 no etanol a 4.000 RPMs. Eu diria que o torque aqui ele vem até um pouco alto, considerando aqui que é um 8 válvulas, né? O que de quebra acaba prejudicando um pouco o consumo de combustível também. E para um carro pesado de 1.311 kg, a relação de peso-potência ficou em 10,9 kg por cavalo. E o 0 a 100 ficou em 10 segundos. Não ficou pior esse 0 a 100 porque aqui ele é equipado com um câmbio manual de 5 marchas, né? O MQ250 de excelentes engates, leves, justos, precisos, muito bom câmbio, que vai tentar dar um fôlego extra para esse motor. Então, as ultrapassagens, as retomadas de velocidade ainda vão ser minimamente aceitáveis com esse carro, mas você tem que ter um certo cuidado, antecipar um pouco mais ali as suas ações na estrada para não passar maiores sustos. Falando aqui em suspensão, conjunto um pouco mais simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, a Multilink viria só na versão Highline top de linha, né, com motor TSI, mas aqui de manutenção corretiva se necessária, um pouco mais barata também.
Já o sistema de freios aqui é a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, param muito bem para um carro desse peso. Assistência da direção é hidráulica convencional, de manutenção também um pouco mais acessível se necessário. E o porta-malas tem bons 510 litros de capacidade, excelentes para um sedã médio, ainda conta com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos, dá para aumentar ainda mais essa capacidade de carga se você precisar. Pontos positivos então de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica. As peças têm preços aqui, como vocês viram, na média, tendendo a ser um pouco mais cara, dependendo ali do que você precisar trocar. Mas é um motor que não quebra com facilidade se você cuidar bem dele aí da parte preventiva, né, de óleo, filtros aí no tempo correto. Você não vai passar sustos com esse motor. Câmbio com excelentes engates aí, como eu falei. Ótima lista de equipamentos, vários itens interessantes, principalmente na parte de segurança, o que é bem importante, bem interessante. É um carro bem confortável a rodar, sem perder estabilidade, então curva com segurança, com tranquilidade, não passa sustos nas curvas de alta velocidade. Ótimo espaço interno, digno de um sedã médio, de fato, assim como o porta-malas também, está acima dos 500 litros de capacidade. E é um carro bem avaliado pelo Lat NCAP de sua época, então bem seguro também em caso de colisão. Porém, como pontos negativos, o desempenho ele é apenas ok, não espere ter um desempenho no nível lá de um Corolla, de um Civic. É um carro que vai andar menos, vai ter um consumo de combustível um pouco mais elevado, então algo para ficar atento. Além disso, peças de acabamento, tanto internas quanto externas, são um pouco mais caras. Isso vai tender a fazer o seguro desse carro ser um pouco mais elevado. Dependendo da região, como eu falei lá no início do vídeo, é um carro também que tem uma tendência maior de ser roubado. É um carro um pouco mais visado, então novamente subindo a régua ali do seguro lá para cima. E é um carro um pouco desvalorizado, um pouco esquecido e não muito procurado nessa versão aí com Fortline de entrada com câmbio manual. Geralmente as pessoas procuram um carro desse com câmbio automático ou a versão top de linha TSI. Apesar do automático ter um desempenho ainda um pouco pior do que aqui com câmbio manual, por isso escolhi a versão com câmbio manual para fazer essa análise, né? Mas como hoje em dia a maioria dos consumidores estão procurando um carro com câmbio automático, esse aqui com câmbio manual acaba ficando ainda um pouco mais desvalorizado. Algo para ficar atento, é um carro que vai ser um pouco mais difícil de você revendê-lo futuramente. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, você levaria um Jetta com Fortline manual para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, para você que está na dúvida entre um Jetta e um outro carro aí do segmento, ou até de outros segmentos, lá já tem um vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.